Olá, minhas amigas e meus amigos, semana terminando e hora de ler para vocês, com comentários nas entrelinhas, o meu artigo que foi publicado em 38 jornais na semana que está terminando. O tema ainda é parecido com o artigo da semana anterior. E eu fico muito feliz em dizer que eu tenho recebido maior apoio de gente que já passou pela Suprema Corte e que leu o artigo e que em seguida me manda mensagem aplaudindo, né? Então eu vejo que estou no caminho da defesa da Constituição. Vamos então à leitura. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos lá. O título é Pesos sem Contrapeso. As pedras das ruas sabem que passamos por um período de desequilíbrio entre os três poderes, que é como um vírus a infectar a democracia, a ferir garantias, liberdades e o devido processo legal. A causa, a raiz é esse desequilíbrio. Em outras palavras, há um desequilíbrio institucional. Envolve as instituições. Depois de ler meu artigo da semana passada sobre o Congresso encolhido, um ministro do Judiciário me enviou esse endosso. Agora eu me refiro ao ministro da ativa do Judiciário. Eu, na abertura, falei de ministros que já passaram por lá. Me enviou esse endosso, aspas, super preciso, Alexandre. Temos hoje um judiciário hipertrofiado, um legislativo atrofiado e um executivo ideologizado. A democracia despencou com esse tripé. Fecha aspas. Diagnóstico simples, conciso e perfeito. Isso me faz refletir sobre os pesos e contrapesos com que Montesquieu idealizou o equilíbrio entre os três poderes. Pesos e contrapesos em que nesse contato harmonioso, nessa interdependência, um controla o outro, para manter o equilíbrio e não haver nenhum tipo de ditadura. Se o legislativo se atrofia, não pode ser contrapeso ante o peso do judiciário e as seduções do executivo. E legislativo atrofiado significa representação popular atrofiada. Então, despenca o significado de democracia como governo do povo. Aí deixa de ser governo do povo. Se o poder que mais representa o povo, constituído por deputados que representam o povo, senadores que representam os estados federados, despenca o conceito de democracia. Como disse o ministro de um tribunal superior. Quanto ao executivo ideologizado, sempre houve tons de ideologia, mas exacerbou-se quando, depois de 3 décadas de esquerda com matizes diferentes no governo federal, a direita antes silenciosa e tímida reapareceu e surpreendeu, ganhando a eleição. Era a esquerda do PSDB com a esquerda do PT, né? Mas a gente pensava que não era um contra o outro. Eu costumo dizer a Coca-Cola com Pepsi-Cola. E aí veio a direita. Bolsonaro despertou a direita. Aí veio a polarização e os ânimos extremaram as posições. Agora o atual quer apagar o anterior.
Este primeiro trimestre de novo governo faz lembrar a árvore do conhecimento do bem e do mal, no Gênesis. Sereis como deuses, prometeu a serpente tentadora, quando sugeriu que comessem o fruto da árvore, da ciência do bem e do mal. O que é essa árvore? É que daria poder de a pessoa decidir o que é bem e o que é mal. Quem cai na tentação fica convencido de que pode estabelecer o que é bem e o que é mal, julgando-se imbuído desse conhecimento. O chefe do executivo fica tentado a cancelar tudo que tenha sido bem construído pelo governo anterior e rotula o bem de mal. E as consequências aparecem e apareceram nesses 3 meses, mostrando que muito de bom foi substituído por aquilo que hoje não dá certo. O legislativo, como órgão fiscalizador em nome do povo, parece ter dispensado seus instrumentos e ainda não percebeu os efeitos disso. Parece que a raiz está lá no Senado. No judiciário, juízes tentados pelo sereis como deuses passam a decidir o que é aproveitável e o que é dispensável na Constituição e se arvoram também a fazer leis, em vez de se limitarem a aplicá-las. O judiciário aplica leis. Não tem representação da origem do poder direta para fazer leis. Quem tem essa representação são os deputados e senadores, ou os vereadores no município, ou os deputados estaduais nos estados federados. Não. Há reação no próprio judiciário, eu tenho ouvido, né? Onde se ouve cada vez mais a ironia de que a Suprema Corte tem a prerrogativa de errar por último. Revogar direitos pétreos e entregar o poder de revogá-los a prefeitos e governadores foi ainda mais grave que desrespeitar a inviolabilidade de parlamentar por quaisquer palavras. Vocês lembram, né? Prefeitos e governadores poderiam decidir sobre direito de ir e vir, liberdade de reunião sem armas, liberdade de culto. Né? Isso sem falar do inquérito que o ministro Marco Aurélio chamou de fim do mundo. Ou seja, depois das tentações do Gênesis, o Apocalipse. O primeiro dos poderes numa democracia e na Constituição é o legislativo, o poder atrofiado. É o poder que representa a população e os estados que compõem a União. Se o legislativo não acordar, continuaremos nesse Estado democrático de direito apenas como marca de fantasia. Povo e estados subrepresentados. Talvez precise de diálogo, mas antes do diálogo entre os 3 poderes, será necessária humildade como antídoto ao veneno da serpente, o orgulho e a vaidade, inoculados nos que caíram em tentação. No período militar, que começou há 59 anos, né? Começou no dia 31 de março de 64, no período militar, o executivo se impunha aos outros poderes. E a história hoje chama aquele período de ditadura. Por causa disso, por se impor aos outros poderes
o Poder Executivo. Aí, na última frase, uma pergunta. Como se chamará amanhã o atual período de hipertrofia do Supremo? De Brasília, Alexandre Garcia.